Olá, esse é a parte 2 do vídeo sobre estresse. Eu vou falar então de doenças relacionadas ao estresse, essa vida moderna e a inabilidade que temos às vezes de lidar com situações estressoras. Bora lá? Nesse vídeo nós vamos ver como se dá a integração entre o sistema nervoso central e o sistema imunológico. Essa relação entre os dois estimulou o surgimento de uma nova área na medicina, que é a psiconeuroendócrino-imunologia. A gente sabe que o relacionamento da imuno com a psiquiatria, esse casamento, está bem consolidado e é muito atraente. Essa ciência estuda as perturbações de um sistema que vão se refletir no outro. Então, assim, os dois estão fortemente integrados e são responsáveis pelo relacionamento do organismo com o mundo externo. Então, tanto o sistema imunológico quanto o sistema nervoso central recebem os estímulos externos, avaliam se são inócuos ou são perigosos, e os dois, tanto um quanto o outro, vão servir à defesa, à adaptação. Os dois possuem memória, e aprendem com ela, aprendem com a experiência, e também contribuem para o equilíbrio do ser humano no mundo e consigo mesmo. As alterações dos dois sistemas podem levar a doenças. Então nós temos as doenças imunológicas, que podem ser, por exemplo, as doenças autoimunes, as alergias, a predisposição de uma série de infecções. E por outro lado, nós temos as fobias, o pânico, os transtornos de ansiedade, os transtornos adaptativos de uma forma geral e por estresse. Por isso a gente vai utilizar o estresse como modelo para poder estudar essa integração entre os dois sistemas e como podem ser originadas as doenças a partir do desequilíbrio desses dois sistemas, É importante também lembrar que o sistema imunológico, hoje em dia, atualmente, ele tem um outro sentido, uma outra visão sobre a sua função. Antes se imaginava que o sistema imunológico tinha sido feito só para nos defender contra as doenças. E hoje nós consideramos o sistema imune como um sexto sentido orgânico, é claro, mas ele percebe as informações desse ambiente, e torna acessível aos 5 sentidos do cérebro. Então, já aí a gente já consegue observar essa integração. Quais seriam, então, as evidências da integração entre o sistema imunológico e o sistema nervoso central? Então, a gente tem, por exemplo, a influência dos hormônios, do estresse. Nós vamos ver um fluxograma mais para frente, que libera ali o cortisol e a adrenalina e que tem uma ação na imunidade. Nós vemos também os efeitos dos neurotransmissores na imunidade. Nós vamos ver que as células do sistema imunológico possuem receptor para neurotransmissor. Então, as células do sistema imune conversam com o cérebro. Os efeitos também de drogas psicoativas sobre a imunidade. Existe também uma correlação das diferenças psicológicas individuais, quer dizer, o aparato psíquico de cada indivíduo se relacionando também com a diferença na imunidade individual. Então, se o indivíduo é mais forte, mais estruturalmente forte, da parte psíquica, é muito mais resistente, então, às doenças infecciosas, Então, o sistema imunológico também é fortalecido. As alterações também psicológicas que ocorrem no início e no curso das doenças infecciosas e cancerígenas. A gente pode observar, também não só as doenças cancerígenas, também os processos alérgicos e os processos autoimunes. A gente vai ver depressão, por exemplo, nessas doenças. Pessoas deprimidas estão sujeitas a infecções ou estressadas também, A gente vê o surgimento do herpes, das enterocolites, das erisipela, infecções urinárias, infecções ginecológicas, E o termo depressão não vai se restringir ao psíquico, ele envolve também a depressão imunológica. Então, o indivíduo deprimido também está deprimido imunologicamente. Porque aquela produção das citocinas, dos neurotransmissores, o GABA, por exemplo, é um neurotransmissor inibitório e ele possui receptor em linfócito, Então, isso justifica. Então, o sistema psicoemocional e o sistema imunológico podem levar ao agravamento de uma série de doenças físicas, tanto agravamento como também origem, por razões emocionais. Então,
Se sabe, né, que e se tinha também um conhecimento sólido desde a medicina antiga, né, de Aristóteles lá, que a psique, a alma, o corpo vão reagir complementariamente, né, um ao outro em seu entender, né? E a mudança do estado da psique vai produzir uma mudança na estrutura também do corpo e vice-versa. Uma mudança na estrutura do corpo produz também uma mudança na estrutura da psique. Então isso aí já é sabido desde a época de Aristóteles. Então, o eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal sempre foi estudado, né? Desde 85 se estuda isso. E teve uma evidência, né, direta na modulação neurológica da imunidade através desse eixo. Então, o eixo faz a ponte entre o sistema nervoso e o sistema imunológico. Então, a gente tem ali os neurônios do hipotálamo, que vão disparar de uma maneira sequencial, e depois da administração de um antígeno, de um corpo estranho, né, a gente vai ver esse eixo também, hipotálamo, hipófise suprarrenal, sendo ativado, né, por esse antígeno ou por uma toxina, né, e aí nós vamos ter ali a ação de células pró-inflamatórias, que vão liberar suas citocinas, né, num estado semelhante ao estresse. Então, elas também se estressam, vamos dizer assim, né? E é interessante, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas esse eixo aí, ele vai ser ativado a partir da percepção do mundo. Então, o cérebro, ele vai ser formado pelas percepções que a gente experimenta, né? É importante também o desenvolvimento da nossa personalidade, que a personalidade tem tudo a ver com a capacidade que a gente tem de se adaptar a esses estímulos estressores que vêm do ambiente. Então, às vezes, um estímulo para mim é extremamente estressor, e para outra pessoa ela vai considerar aquilo desafiador. Então, quem gosta de pular de asa delta, por exemplo, fazer bungee jumping, eu só em pensar nessa situação eu já fico estressada, mas tem gente que gosta da adrenalina que aquilo promove, né? Então vai depender bastante dessa capacidade que o indivíduo tem, da sua personalidade em lidar com situações estressoras, né? Então, os estímulos e as informações que vão ingressar nesse cérebro, que também pode ingressar no organismo, né, e estimular o sistema imunológico também, vão se processar e vão afetar o seu estado final. Então, compreender o funcionamento, né, do nosso aparelho perceptivo, principalmente da nossa psique, é fundamental para termos melhor domínio sobre quem somos, né, e como a gente pode ter um papel proativo no sentido de nos defender contra essa falta de adaptação e falta de resposta positiva ao estresse. Só para a gente falar a mesma língua, vamos tentar aqui definir o conceito de estresse. Então, ele é um conjunto de reações que o organismo apresenta quando submetido a situações que exigem esforço adaptativo. Então, a gente vai ter que se adaptar, vai ter que se... né? Então, como a gente já havia visto, né, anteriormente, o estresse ele vai ser dividido em agudo e crônico. O estresse faz parte da nossa vida, né? Mas mesmo assim, a gente vai ter que fazer um esforço adaptativo para a gente poder superar certas situações, né, que vão exigir da gente uma resposta rápida, né? Então, se eu estou dirigindo na estrada e encontro um caminhão, eu estou ultrapassando esse caminhão e me deparo na pista contrária com o caminhão vindo na minha direção, eu vou ter que tomar uma decisão, né? Eu vou ter que fugir, né, desse caminhão, ou entrando pelo acostamento, sei lá, ou voltando se eu tiver tempo, né? Eu vou ter que fazer todo aquele cálculo, né, para poder responder àquela situação de estresse agudo. E se não tivesse, né, esse disparo do eixo hipotálamo hipófise suprarrenal, com a liberação da adrenalina, talvez eu não tivesse a força para fazer esse mecanismo, né, de adaptação e de luta ou fuga, né? Agora, o estresse crônico é quando a coisa cronifica, né? Então, se todos os dias eu me deparar, né, com um cão raivoso da minha vizinha no meu portão, é uma situação que pode se cronificar e me trazer algum prejuízo, né? Então, eu já tenho crise de ansiedade antes de sair de casa, porque eu sei que o cachorro vai estar lá e eu tenho medo do cão bravo, entendeu? Então, essas situações a gente tem que separar bem, porque eu não posso achar que sempre a situação estressora é uma coisa ruim, e não é, né? Então, ela vai
envolver várias reações. As reações físicas, né, como a gente falou agora, com disparo do coração, com sudorese, aumento da dilatação da pupila e etc. Né? E as neuroendocrino-imunológicas, que são alterações psíquicas, emocionais, né? De sentimento, de humor, de cognição, de memória, de senso crítico. Bom, a gente subdivide os agentes estressores em externos e internos. Aqui a gente vai ver os agentes externos. Então, uma crise econômica, casamento, demissão, relacionamentos, condições de trabalho, divórcio e um novo emprego. Os agentes estressores internos são pensamentos, crenças, valores, tipos de personalidade, modo de encarar a vida, grau de ansiedade e os níveis de assertividade. Então, são coisas que são muito trabalhadas em terapia, né? Então, você trabalha a assertividade, você trabalha essas crenças, esses pensamentos, né? Trabalha o seu grau de ansiedade, né? Então, é importante, interessante também que as pessoas acabem trabalhando essas questões internas, né? Esses agentes estressores internos, porque eles colaboram, né? Então, se você está mais frágil internamente, quando vem um agente estressor externo, você fica mais propensa a ter crises de pânico, ter depressão e etc. Então, como é que a gente avalia isso, né? Existe uma tabela para se avaliar. Aqui eu só vou dar uma pincelada para vocês terem uma ideia, né? Mas o corpo, por exemplo, o estresse, ele pode te deixar numa situação de alerta. E quando você está nessa situação de alerta, é grande a liberação da adrenalina, tem um aumento da pressão arterial, as suas pupilas dilatam, tem uma tensão mental e muscular, sudorese, perda de apetite. Essa fase pode progredir para uma outra fase chamada de resistência. Então ali a gente vai ver cansaço, pouca energia, a memória começa a falhar e tem uma sensação de estar doente. E a fase também pode progredir para quase a exaustão. Então lá a gente vai observar o cansaço, um desgaste, a falha da memória, esquecimento de fatos corriqueiros. E o surgimento da doença vai acontecer nessa quase exaustão, que é o motivo da nossa aula de hoje, né? E a intensificação da ansiedade. Na exaustão, doenças graves podem ocorrer, como depressão, úlcera, hipertensão, diabetes, infarto, né? Várias as doenças, câncer, né? As hipersensibilidades também podem acontecer, lúpus, né? Então, artrite reumatoide. Então, é necessário uma ajuda médica e psicológica. Quanto ao humor, na fase de alerta, eu tenho euforia, irritabilidade acentuada, agitação física e mental. A fase de resistência, cansaço, fonte de estresse é o centro das atenções. Na quase exaustão, a vida vai perdendo o brilho, afastamento social, perda do interesse. E na exaustão eu vou ter isolamento social, evitação dos amigos, a perda do humor, apatia e a vontade de morrer. Quanto ao sono, na fase de alerta, a aceleração mental, dificuldade para dormir devido ao aumento da adrenalina. Na resistência, o sono volta à normalidade. Na quase exaustão, a gente tem insônia, despertares noturnos e dificuldade para conciliar o sono. E na exaustão, o sono tem curta duração e não é revigorante. Esse gráfico é bem interessante porque ele mostra os dois polos. Eu já havia mostrado esse gráfico na aula anterior, que fala do estresse agudo, né? E aqui eu mostro que tanto no desestresse, né, que é o estresse de menor esforço, eu vou ter sintomas de doença, quanto no outro polo, que é o polo de estresse de maior esforço, eu também tenho sintomas de doença, né? Então eu posso ter doença nos dois polos, quando eu não tenho estresse nenhum, né? Ou quando eu tenho um estresse, como a gente viu naquela fase da resistência para baixo, né? Então ali a gente vai ver que existe uma diminuição da resposta T dependente nessas situações, porque esse eixo ele precisa ser acionado, mas liberando uma concentração adequada, né, tanto de neurotransmissores quanto também de substâncias ou citocinas que vão fazer toda a resposta imunológica.
aqui nós vemos nesse gráfico que a imunidade se regula cerebralmente, né? Existe uma influência tanto do eixo, né, HH suprarrenal, como também existe uma influência do córtex cerebral, principalmente o córtex cerebral esquerdo, que é o lógico, da lógica, né, que tem a ver muito com a maturação e a função de linfócitos T. Então, eles têm mais a ver com a imunidade adaptativa do que a imunidade inata. Já o eixo, né, HH suprarrenal, mobiliza mais polimorfonucleares numa primeira leva, né, de células que vão migrar para responder a um evento qualquer. Então, o nosso timo e medula tem uma ativação simpática, né, e liberam essas células no momento em que há necessidade de uma resposta imunológica a um estímulo estressor, né? Então a gente vai observar aí que existe uma inervação autonômica, né, tanto para baço quanto para essa medula óssea e para o timo também, que vai fazer com que essas células sejam liberadas na corrente sanguínea, né? Então, quando existe algum estímulo estressor, meu baço se contrai e libera um monte, né, de polimorfonucleares, de macrófagos, né, para a corrente sanguínea para poder migrar. E se tiver, por exemplo, uma luta, né, tiver lesão, essas células estão prontas na corrente sanguínea para poder agir, né. Uma coisa muito importante é que existe, né, foi comprovado, que existe sinapses de terminações nervosas, né, desse sistema nervoso autônomo com macrófago, né. Então, é como se o macrófago funcionasse como um neurôniozinho, mirim, né. Então, o macrófago faz uma conexão direta com esse sistema nervoso central. Isso é maravilhoso, uma coisa que a gente não sabia antes, né? E que agora foi possível a gente observar. Bom, então, essas células, nesse momento, começam a liberar também citocinas, as interleucinas, interferons, fator de necrose tumoral alfa, né? E essas citocinas, elas faz uma sinalização retrógrada no cérebro, né? E o cérebro possui receptor para citocinas. Então, do mesmo jeito que os neurotransmissores conseguem acoplar receptores das células do sistema imunológico, o inverso também acontece. Então, aí está provada, né, a relação que existe entre o meu sistema imunológico e o cérebro. Foram comprovadas por inúmeros estudos a relação que existe entre o estresse crônico e o sistema imunológico, como esse estresse pode afetar a nossa imunidade. Então, a gente vai observar que existe aí uma alteração na atividade das NKs e de macrófagos, que não respondem muito bem. Pode levar a uma supressão da função imunológica por esgotamento. Então, tanto neurotransmissores, né, que vão se esgotando, quanto também as interleucinas, as citocinas, que vão também se esgotando. Aumenta os níveis de interferon gama, né, principalmente em mulheres, por exemplo, vítimas de abuso, que não tenham trabalhado, né, e sofram de transtorno de estresse pós-traumático. Isso é muito comum. E IL-1, fator de necrose tumoral alfa, o interferon gama, que são esses moduladores que vão provocar respostas compatíveis com a depressão, tá? Principalmente o fator de necrose tumoral alfa. Ele está muito ligado a esse processo da depressão. Alteração também comportamental, você vai observar, então a pessoa fica mais para baixo, ela não quer se relacionar com outras pessoas, né? E neuroendócrinas também, porque o eixo, né, que a gente já viu, hipófise, hipotálamo, suprarrenal, ele fica mais travado, vamos dizer assim, esgotado, tá? E a gente vai ver também a liberação de substâncias neuroquímicas em resposta. A gente sabe que a célula que inicia o processo inflamatório, né, são as células apresentadoras de antígeno, e durante o estresse crônico foram estudados cérebros de pacientes com depressão e pacientes em remissão da depressão. Então foi observado que o M1 era um macrófago, a micróglia, né, estaria presente no cérebro desses pacientes com depressão, enquanto
depois de tratamento, né, depois de sair da depressão, esses pacientes apresentavam a micróglia M2, que é aquele macrófago liberador de IL-10 e TGF-beta, trazendo aí uma tolerância ao cérebro. O outro já libera mediadores pró-inflamatórios, citocinas, né, como radicais de oxigênio, né, e a gente vê aí o processo inflamatório presente, né, nos pacientes iniciados pela micróglia M1 nos cérebros de pacientes com depressão. Antes da gente entender mesmo como acontece esse mapa conceitual aqui, a parte dele que fala do estresse prolongado, vamos só dar uma olhadinha inicialmente aqui em como entra o estímulo no organismo, né? Então a gente tem um estímulo emocional, que poderia também ser um estímulo antigênico, tá bom? Então o estímulo antigênico vai acontecer na pele, mucosas, etc. Aqui eu estou falando do estímulo emocional porque a gente está dentro do módulo percepção, consciência e emoção. Então a gente vê que esse estímulo chega até o tálamo, né? Todos os estímulos que chegam caminham até o tálamo. E ele vai fazer dois caminhos, do tálamo sensorial vai direto para a amígdala, ou do tálamo sensorial, córtex sensorial e depois a amígdala. Então, por que passa direto para a amígdala? Porque é preciso que você tenha uma conotação emocional naquele estímulo que está chegando até você. Então, se você está vendo alguma coisa que te dá medo, né, a amígdala, antes mesmo que você defina certamente que objeto é, o que é, do que se trata, você já se assusta. Depois você pode racionalizar. Então, o neocórtex, essa informação vai chegar no final no neocórtex, né? Mas antes passa por essas estruturas mais primitivas, que a gente já viu lá naquela primeira aula, né? E essas estruturas são responsáveis, então, de fazer a conexão do sistema do cérebro, né? Dos mamíferos, né? Com a parte mais primitiva do cérebro, que seria aí o eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, que tem a ver também, né, com esse eixo, com todas as manifestações físicas do sistema nervoso autônomo. Então você não tem controle, o teu coração dispara, tua pupila dilata e etc. Bom, então, quando eu estou falando desse estresse prolongado, esse estresse que é típico, né, de indivíduos que sofrem agressão repetida, que está em situação de guerra, em depressão, TPM, Cushing, né, ou menopausa. Então, o cérebro dessas pessoas tem um predomínio do macrófago M1, que é aquela célula que eu disse para vocês que inicia esse processo inflamatório, que vai liberar todos os mediadores inflamatórios, né, e o cérebro fica ali numa situação de inflamação crônica. Né? E essa inflamação crônica esses mediadores inflamatórios são responsáveis em fazer com que haja uma atrofia de dendrito, ou uma lesão, uma ruptura desses neurônios, né? E aí o que acontece? E esses neurônios são neurônios do hipocampo. E a função do hipocampo é controlar negativamente a amígdala, porque é ele o caminho da razão. Né? O hipocampo é que vai filtrar aquela experiência e jogar para o córtex, né? Tem a ver com a memória consciente. Então, existe uma interrupção aí, né? No controle da amígdala. Então, a amígdala fica disparada, né? E é como se o tempo inteiro eu tivesse acionando essa via do sistema nervoso autônomo, sofrendo todos os efeitos dessa via, né? Bom, quando a gente observa agora qual é a conexão disso com a doença, agora que nós vamos entrar aí, né? A gente vê que esse eixo, ele libera muita adrenalina, muito cortisol, libera esteroides, né? Os glicocorticoides são liberados também, são glicocorticoides endógenos, né? E aí o que ele faz? Esse excesso de cortisol, por exemplo, né? O cortisol que vai ser metabolizado em glicocorticoide, né? Então ele aumenta o nível de cortisona, que é o mesmo, né, o glicocorticoide. E o ACTH abaixo também faz isso. Então essa via cansada, entre aspas, né, faz com que haja uma diminuição no ACTH e um aumento desse cortisol, com o aumento também do seu metabólito, que é a cortisona. E aí o que ele faz? Ele diminui
a ação do sistema imunológico. Ele é um imunodepressor, diminui a migração de linfócitos T, diminui a liberação de interleucina 2, migração de macrófago, diminui os interferons, né? E isso deixa o indivíduo mais suscetível a câncer, alergia, a úlcera, a doenças de uma maneira geral, infecto-contagiosas também, tá? Então é importante a gente entender que esse sistema, né, o médico precisa saber, porque quando o paciente chega com esse tipo de doença, né, com câncer, com alergia, com úlcera, ele precisa tratar também emocionalmente, né? Fazer um tratamento com uma terapia de apoio, né? Para poder reverter esse quadro mais facilmente. Então, a gente vai ver quais são as doenças mais comuns, né? Desse estresse. A gente vê as úlceras pépticas, a hipertensão, as mais comuns, tá? A artrite, as lesões miocárdicas, as doenças cardiovasculares e câncer. Eu queria dar um destaque aos glicocorticoides imunomoduladores. Eles vão modular, vão fazer a seleção e a proliferação de clones de linfócitos T e B. Ele vai modular também o tráfego e ativação das células do sistema imunológico, vai fazer inibição da expressão das moléculas de adesão e também da expressão de antígenos de MHC de classe 2, principalmente nas células apresentadoras de antígeno. Vai inibir a produção das citocinas IL-1, IL-2, IL-6 e fator de necrose tumoral alfa. Vai inibir também a resposta de TH1. Se inibe a TH1, vai privilegiar a resposta TH2, né, produtora de IL-10, e supressão da resposta imune. E isso também vai acabar levando a processos infecciosos, né, quando o antígeno entra, né, e ele é patogênico. Se você está mais tolerante, né, suprimido, a possibilidade desse antígeno se proliferar é muito maior. O estresse crônico, ele tem uma importância muito grande, né? A gente observa que existe ali um desequilíbrio de TH1 e TH2 e vai determinar manifestações de algumas doenças, como as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias. Então, por exemplo, se a gente observa que é um antígeno intracelular, né? Como a hanseníase, como a tuberculose, essas doenças em que o antígeno é intracelular, se você tem um desequilíbrio na resposta TH1 e TH2, favorece a forma mais grave da doença. Então, por exemplo, se eu tiver uma tuberculose, né, que é de resposta TH1 e eu estou fazendo uma resposta TH2, eu vou fazer uma hipersensibilidade do tipo 3, né, com formação de imunocomplexo, e eu vou ver essa doença disseminada. Então, eu vou ver a tuberculose extrapulmonar, pode afetar rim, então eu tenho TB renal, TB ocular, né? Então, eu vou ver a manifestação dessa doença em outros sítios, né, fora o pulmão. E o resultado disso, então, a alta reatividade do eixo, né, HH, que a gente já viu há pouquinho, né, as respostas TH2, né, que vão mediar também as doenças autoimunes, porque se eu tenho uma resposta TH2, eu tenho mais anticorpo, ela é uma resposta humoral. Como eu tenho mais anticorpo, né, a doença como o lúpus, por exemplo, que toda a fisiopatologia do lúpus está, né, ali na ação do anticorpo e complemento, eu vou ter, né, uma agudização, uma possibilidade de manifestar essa doença. A outra, isso é quando tem a alta reatividade do eixo, né? A baixa reatividade do eixo me diz, né, me conduz uma resposta TH1 e inflamações, autoimunidades também, como a hiper 2. Então, a gente vai observar ali Hashimoto, uma hiper 4 também, com uma dermatite de contato, como a própria tuberculose, hanseníase, leishmaniose, que fazem respostas hiper 4. Então, a gente está vendo que nem pode ter uma alta reatividade, nem uma baixa reatividade do eixo. Eu preciso ter equilíbrio, né? Então, esse equilíbrio é que vai ser importante a gente atingir. Então, aqui eu estou vendo a ação do cortisol sobre o sistema imunológico e todas essas pontinhos, né, essas tarjas vermelhas, né, mostram aonde a inibição, né,
da ação vai acontecer. Então, o cortisol, ele inibe o macrófago de liberar o fator, né, TNF, tá? Fator de necrose tumoral. Ele também inibe a produção da IL-1, que atrai linfócito T. Inibe também a proliferação de IL-2, inibe os fatores de crescimento, os growth factors, né? Inibe IL-3, e assim também esses fatores de crescimento é que ativam a medula óssea a produzir mais células do sistema imunológico. Ele vai inibir isso também, vai bloquear essa ação. E o outro bloqueio é o interferon gama, que o linfócito T também vai ficar bloqueado. Então a gente vê que existe aí um bloqueio geral da resposta, tanto celular quanto tumoral, porque quando eu falo de L2 sendo bloqueada, eu também estou vendo que o linfócito B, a diferenciação do linfócito B em plasmócito também vai estar afetada e a sua produção de anticorpo também. Então, outras ações extra, né, que estão fora desse mapinha aí, é o catabolismo proteico de tecidos linfóides, né, a redução do estímulo clonal de linfócitos, então os linfócitos têm dificuldade em sofrer clonagem, né, em se multiplicar, e a diminuição e a liberação de substâncias mediadoras da resposta imune. Então, lá em 1960, Solon estudou a artrite reumatoide, né? Fez uma relação da artrite reumatoide com a emoção. Foi estudado uma família, né, em que todas as mulheres tinham o gene para manifestar artrite reumatoide, apenas uma manifestou. Então ele foi estudar, essa pessoa, ela sofria de depressão. Então a depressão, ele começou a ver, né, que existia uma relação entre a doença, né, a depressão e a manifestação clínica de outras patologias. Então a gente foi vendo Moreira e Mello, filho, Jankov, que fez uma lesão, por exemplo, de hipotálamo, e ele observou que quando o hipotálamo era lesionado, o timo ficava despovoado, né, das células precursoras de linfócitos. Macris estudou uma lesão do sistema nervoso central e observou que essa lesão alterava a resposta imunológica. E também as alterações da composição celular dos órgãos linfóides secundários através da lesão do sistema nervoso, né? Então é muito interessante isso. E a lesão do hipotálamo dorsal levava a uma supressão da resposta humoral. Já o hipotálamo, então, ficou determinado que seria, então, ele aquele que faria a integração entre o sistema nervoso e o sistema imune na resposta ao estresse, né? Então, esse eixo é aquele que vai fazer essa integração, né? A lesão da hipófise impede a resposta imune, né? Então, a conclusão de todos os estudos, existem N estudos, eu peguei aqui alguns só, né? Que a conclusão seria que a atividade imune vai promover uma alteração sobre a atividade elétrica córtico-cerebral e vice-versa, né? Então, se descobriu que as células do sistema imune possuem receptor para neurotransmissor, assim como o neurônio possui receptor para citocinas. Então, essas células conversam entre si. Esse slide eu acho interessante, porque a gente está falando de estresse crônico nessa aula, mas é bom lembrar que existe o estresse agudo exagerado. Então, a gente pode imaginar uma situação extremamente dolorosa, né, em que uma pessoa, por exemplo, pode ser espancada. E essa experiência extremamente dolorosa, ela pode ser empurrada para níveis inconscientes. Nós temos em azul o limiar da consciência, na parte superior a gente tem a experiência, e a parte inferior nós temos o inconsciente. Nesse inconsciente é que reside as emoções. Então, todas as emoções, né, que sejam extremamente dolorosas, insuportáveis, elas são jogadas e empurradas para esse inconsciente. Ali vai ficar, então, esse material que nós chamamos de primitivo, que são ali as emoções que estão lá no sistema límbico, né, na memória do sistema límbico, na memória da amígdala, né? E essas ideias vão permanecer ali reprimidas. Quando, vamos supor que naquele momento em que aquela pessoa foi espancada, um exemplo que eu estou dando, né? Estava perto de uma área que tinha um cheiro de gasolina, vamos imaginar. Então, quando ela se expõe ao cheiro de gasolina, né, toda aquela sensação corporal, né, que se representa, né, pela sudorese, tremor, o aumento da frequência cardíaca, respiratória, todo o disparo do sistema nervoso autônomo, né,
isso tudo, essas sensações corporais, elas vão estar presentes, mas a memória não vai estar, né? A memória do evento não vai estar. Então isso vai gerar, né, futuramente, né, essas reações, temor, ansiedade, né, obsessão, um estado emocional frágil, né? E por isso que de repente, às vezes, né, uma das formas de tratar isso é resgatar essas emoções que estão lá no inconsciente e trazer à luz para poder trabalhar, né? Uma forma de trabalhar isso em terapia. Então, nesse fluxograma, nós vemos então que o sistema nervoso central está intimamente ligado ao sistema imune, que está ligado ao sistema endócrino, e o sistema endócrino ligado ao sistema nervoso central, e as flechas são, né, bidirecionais. Então, isso acontece, essa influência, né, um influencia o outro, né? Então, a gente vai observar que as células possuem receptores comuns para moléculas, né? E esse suprassistema, né, é um sistema de regulação, né? E todo o resto do organismo, né, e o ambiente também social em que está envolvido, tem também uma ação direta nesse sistema, nesse tripé, né? Sistema nervoso central, imunológico e endócrino. Então é isso por hoje. Obrigada por ter chegado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, da aula, e que continue aí curtindo e se inscreva no canal, se gostou. Se quiser deixar algum comentário, eu acho interessante, né, para melhorar, também alguma crítica que eu possa fazer para melhorar também meus vídeos. Agradeço a vocês todos. Obrigada.